Bom dia e bem-vindos ao último dia do nosso minicurso A Dobra, Deleuze e a Filosofia. Bom, no primeiro dia do nosso encontro tratamos da constituição da filosofia enquanto forma de pensamento, né? Vimos que esse pensamento não se separa de uma matéria, ou seja, a própria filosofia depende da constituição de espaços-tempos. No segundo dia tratamos do conceito de dobra e hoje trataremos da filosofia enquanto constituição de espaço-tempo. A gente vai caracterizar melhor e faremos a relação da filosofia com as outras formas de pensamento e em que ela se diferencia. Mas vamos também tratar da relação dessas três formas de pensamento com o campo social, o qual elas interagem e agem, né? Bom, então, em nosso primeiro encontro, a gente caracterizou a filosofia de Deleuze e Guattari a partir da constituição de espaços-tempos. Neste sentido, tratamos a constituição de uma das formas de pensamento, a filosofia. Naquela ocasião, procedemos mediante três dobras. A dobra do ser desejar, aquela que envolveu o pensamento com o seu fora, pensamento e matéria, né? A dobra do ser saber, aquela que envolve as formas estratificadas entre ser ver e ser falar. A dobra do ser sujeito, aquela que envolve a produção da correspondência entre as outras duas. Ademais, caracterizamos o ser saber como sendo simplesmente a produção da correlação entre formas de expressão e a substância que é pressuposta por essa forma, né? E a forma de conteúdo e também a substância que é pressuposta. Neste sentido, não há motivo algum para limitarmos o ser saber à filosofia enquanto forma de pensamento. Mesmo a arte e a ciência compõem saberes de direito, ainda que de natureza diferente da filosofia. Bom, essa noção de ser saber como além da filosofia ou mesmo da ciência se encontra lá em Michel Foucault, como bem nota Deleuze em seu comentário à obra de Foucault, também denominada Foucault. Mas é somente em O que é filosofia que Deleuze e Guattari distinguirão as formas do ser saber conforme as sínteses de espaço-tempo que pressupõe. Ou seja, a cada forma diferente de constituição, a cada forma de modulação entre espaço e tempo, teremos uma forma de ser saber diferente, ou seja, entre expressões e conteúdos, o que a gente fala, o que a gente vê. Neste sentido, dissemos que a constituição de diferentes modos de tempo levará à constituição de diferentes tipos de matéria, né? Hoje, desdobraremos as consequências disso, né? Assim, podemos complementar que a constituição de espaços-tempos se traduz em sínteses temporais operadas pelo sujeito. A saber, né, é a partir de uma síntese temporal, enquanto constituição de um sentido interno, interior ao pensamento, que se determinará o sentido exterior, enquanto forma de exterioridade, espaço, né? E, consequentemente, o tipo de substância que pode vir a ocupar esse espaço. Bom, mais uma vez, a semelhança aqui com a estética kantiana não é acidental, né? Uma forma de sentido interno, uma forma de sentido externo e etc. Desde diferença e repetição, o problema central da filosofia de Deleuze e Guattari, ou melhor, da filosofia só de Deleuze, em diferença e repetição, não é superar o sujeito, como era, por exemplo, a tentativa de Heidegger, né? Vamos superar essa distinção entre sujeito e objeto através da velamento e desvelamento do ser, né? Bom, essa não é a empreitada do Deleuze desde o início de sua carreira. Deleuze deseja esmigalhar o sujeito, concebê-lo não a partir de sua diferença com o objeto, mas na diferença, ou seja, como produtor da diferença.
Assim, em O que é a filosofia, esse esmigalhamento do sujeito se faz segundo três direções: o personagem conceitual, o observador parcial e a figura estética. Esses são três modos que o sujeito possui de constituir espaços-tempos, cada um correspondendo a uma forma de pensamento diferente. Assim, cada um compõe uma forma diferente entre pensamento e matéria. Ao personagem conceitual da filosofia corresponderá o plano de imanência, ao observador parcial corresponderá o plano de referência e à figura estética corresponderá o plano de composição. Bom, por sua vez, cada um desses planos é povoado por diferentes formas de ser estratificados. Os conceitos e acontecimentos, por um lado, as funções e objetos, por outro, e ainda os monumentos percepções, por último. Assim, as três grandes formas de determinação do ser sujeito, ser pensar e ser saber, são: a primeira, que é a da filosofia, o personagem conceitual, o plano de imanência e os conceitos. A segunda, o observador parcial, o plano de referência e as funções. Terceira, a figura estética, o plano de composição e os monumentos. Bom, analisaremos agora cada uma dessas três naquilo que as difere. Bom, a diferenciação entre essas três formas de constituição de espaço-tempo nos remete diretamente à forma como cada um desses sujeitos constitui a relação entre pensamento e matéria. E, por sua vez, isso nos leva à produção desejante e ao território que é produzido mediante tal produção. Ou seja, analisar a relação desses três pensamentos é analisar as condições materiais de sua produção a partir de um campo histórico, um campo social dado, constituído. Bom, se o campo social for então definido como um composto de investimentos libidinais, resta que a matéria formada por tais investimentos compõe as forças reativas, formações estratificadas, uma estrutura simbólica. O desejo se volta para um objeto, para uma matéria. Essa matéria, por sua vez, retorna para o objeto, se apresentando do modo que o desejo quer que ela apareça. Bom, como vimos em nosso primeiro dia de minicurso, tais formações estratificadas não podem se atualizar se não introduzindo nas próprias substâncias formadas uma matéria ainda não formada. Por isso, Deleuze e Guattari nos dirão que um campo social se define menos por suas contradições do que por suas linhas de fuga, no sentido de que todo funcionamento, toda produção, toda relação de conexão entre corpos incorpora dentro de si o disfuncionamento. Ou seja, não há propriamente algo exterior à produção. Tudo é produção, inclusive o disfuncionamento que é incorporado dentro do funcionamento. Desse modo, um campo social é composto por agenciamentos maquínicos, ou seja, diagramações de corpos, estruturas simbólicas que organizam os corpos e agenciamentos coletivos de enunciação, que são estruturas simbólicas que determinam o que é dito, o que é possível ser dito numa linguagem. Essas são as formas estratificadas, as formas do ser, saber, mas também do ser, desejar. Bom, assim, um campo social também é definido como um composto de matéria formada, o ser, saber, os agenciamentos, e não formada. Ou seja, a univocidade da existência do campo social planifica, regulariza todas as estratificações sociais. Toda a estrutura simbólica é planificada por uma mesma produção
produção desejante, que ora reinveste tais estruturas simbólicas, ora as faz fugir, as subtrai, as modifica, né? Bom, nesse sentido, essa universidade da existência do campo social planifica todas as formações estratificadas numa produção desejante que ultrapassa os produtos da economia libidinal já existente. Ou seja, o desejo, antes de ser desejo de algo, de um objeto determinado, o desejo de determinar, o desejo de desejar, o desejo para um algo ainda não determinado, mas de constituir, de determinar. Em suma, nesse sentido, o desejo é uma unidade que abrange a si mesmo e sua repressão. Ele produz tanto, o desejo é tanto produção de fluxos esquiza, né, quanto de estruturas simbólicas que repreendem, reprimem esses fluxos. Neste sentido, vimos no primeiro dia que tudo era desejo. Ou seja, o desejo é um pigmento que impregna toda a nossa realidade, dando-lhe as cores a partir do qual a matéria se torna perceptível. E essa, por sua vez, reage sobre nosso pensamento. Os produtos de tais investimentos libidinais compõem territórios ou multiplicidades antes que objetos de desejo. Bom, o ponto a ser ressaltado aqui é que não podemos desejar se não incitando a matéria a nos dar a resposta que queremos, a nos fazer ouvir aquilo que a fazemos falar. Como vimos, né, o pensamento não vê, mas se dispõe a ver. A matéria tampouco pensa, mas ela dispõe a ser vista. Nesse sentido, a espontaneidade de um encontra na receptividade do outro uma relação de pressuposição recíproca. Os dois se misturam num só composto. Assim, a matéria não nos dá uma resposta unívoca. Ela expele uma multiplicidade de melodias e harmonias antes que uma nota só. Ou seja, o ponto aqui a ser ressaltado é que a matéria ao qual o desejo se volta não é uma unidade, mas é uma multiplicidade. Desejo e matéria, produção e produto são regularizados num só plano que comporta tão somente fluxos de desejo e fluxos de corpos, em pressuposição recíproca. Bom, esta é a primeira síntese do inconsciente, se nos lembrarmos do que tratamos no primeiro dia. E é síntese que está presente em um antiédipo. Concomitante a este processo de produção desejante, percebemos as atualizações ou integrações entre fluxos de desejo e de corpos. Surgem assim os territórios e as formações estratificadas, ou seja, as expressões e os conteúdos que compõem uma ordem simbólica. Essa é a segunda síntese do inconsciente. Apropriação dos fluxos desejantes. No entanto, uma vez que o desejo pode se produzir somente sob a condição de retirar a matéria a qual ele se volta de sua inércia, ou seja, fazendo-a reagir sobre a própria ação do desejo, resta que a própria matéria não formada é reintroduzida na produção desejante, e o ciclo de produção de fluxos de desejo e de corpos é recomeçado. A terceira síntese do inconsciente, na qual as desterritorializações se une à reterritorialização e a um novo território. É por isso que, segundo o que vimos, o sujeito que surge nessa terceira síntese, na dobra da subjetividade, ele reintroduz na própria substância formada uma matéria informe, não formada. Neste sentido, toda atualização ela se faz por subtração da estrutura simbólica, ou seja, a estrutura simbólica ela nunca se atualiza plenamente porque ela está sempre sendo subtraída. Ela sempre produz um resto que não pode ser retornado à estrutura simbólica. Esse é o tema do sujeito esquizo, né, do Deleuze. Veja, o que subtrai a ordem simbólica é justamente o esquizo. Ele é a condição de possibilidade tanto para
a constituição que temos nas formas de conteúdo e nas formas de expressão de neurose, psicose e perversão. Mas ele próprio está em constante subtração. Ele produz a correspondência entre essas formações simbólicas. Portanto, ele só produz essa correspondência das estruturas simbólicas inserindo matéria não formada, ele próprio se subtraindo dessa formação. Nesse sentido, devemos nos perguntar: bom, se a filosofia é uma produção desejante, qual é o território pressuposto por ela? Ou seja, quais condições de fato tornaram a filosofia possível? Ora, se a filosofia se define por uma desterritorialização absoluta das formações estratificadas de um campo social, ou seja, ela desterritorializa o campo simbólico atual existente numa existência virtual ou ainda não atual, né? Como foi possível para que tal modo de pensamento fosse produzido, fosse historicamente constituído? Bom, essa é uma das questões que anima o capítulo Geofilosofia em um que é filosofia, e que é de fundamental importância para compreendermos a distinção da criação filosófica em relação às criações científica e artística. Enfim, como que o espaço-tempo se constitui de forma diferente em cada uma desses pensamentos. Bom, num campo social no qual as forças produtivas, tanto materiais quanto libidinais, se reinvestem através de uma hierarquização dos investimentos libidinais, ou seja, as desterritorializações somente relançam as próprias territorialidades. A estrutura simbólica ela possui total eficácia no sentido que ela não permite uma abertura para o real. A estrutura simbólica toda hora se reintegra, né? Nesse sentido, essa é uma ordem transcendente dos estratos. Ou seja, os estratos superiores emanam uma ordem que se distribui em direção aos estratos inferiores. Bom, aqui temos somente uma desterritorialização relativa do campo social, ou seja, o desejo se desterritorializa das estratificações já existentes, apenas relançando novas estratificações, mas nunca produzindo novas formas de estratificação. É um tal campo social que Deleuze e Guattari chamarão de Estado imperial. Nele, os fluxos libidinais e de corpos produzem apenas uma ordenação transcendente ou ainda transdescendente dos estratos, pois os fluxos partem das hierarquias superiores para as inferiores do campo social e permanecem ainda como os estratos superiores permanecem como um centro de organização dos corpos que reprimem esses fluxos esquisas, eles controlam os fluxos de desejo. Neste sentido, toda desterritorialização realizada pelo desejo se mantém limitada à transcendência. Ela é, por isso, chamada de desterritorialização relativa de transcendência. Bom, o que está em jogo aqui é o velho tema marxista do modo de produção. Por que uma revolução clássica não se assemelha a uma revolta antiga? O que existe de diferente na idade clássica, na modernidade, que tornou suas revoluções de algum modo diferente das revoltas que aconteciam na antiguidade? Afinal de contas, houve diversas revoltas, diversas tomadas de poder na antiguidade. No entanto, nenhuma dessas revoltas, nenhuma dessas tomadas de poder implicou uma mudança na estrutura simbólica subjacente, né? Bom, a resposta para essa pergunta é que somente uma revolução na era clássica foi capaz de reinvestir as hierarquias sociais, produzindo uma nova organização das forças produtivas e da economia libidinal. Neste sentido, as revoluções da Idade Clássica são desterritorializações absolutas de imanência do campo social, ou seja, elas mudaram a própria estrutura simbólica daquele campo social. As revoltas e subsequentes tomadas de poder
tão comuns na antiguidade, apenas relançavam as mesmas estruturas sociais. Mudavam-se as figuras que encarnavam o poder, mas não se mudava a sua distribuição. Assim, imperadores ascendiam e caíam, territórios eram conquistados, etc. Mas o modo de produção subjacente permanecia o mesmo. Ou seja, a estrutura simbólica não mudava, só mudavam-se os corpos que encarnavam tal estrutura. Bom, não observamos uma mudança qualitativa dessas relações, né, da estrutura simbólica nessas revoltas. Né? Apenas na passagem da antiguidade clássica para o medievo, quando as formações antigas sofrerão uma desterritorialização absoluta de imanência, que será observada essa reestruturação do campo simbólico, essa desterritorialização de imanência absoluta. Neste sentido, podemos então identificar dois modos de desterritorialização do campo social. Uma relativa, que pode ser ou de transcendência ou de imanência, mas ignoremos essa distinção específica ainda, ficamos só com a desterritorialização relativa, né? Uma vez que por esse tipo de desterritorialização, o desejo se desterritorializa das formações estratificadas, ou seja, da estrutura simbólica atual, apenas para se reterritorializar em uma nova formação estratificada que reproduz as mesmas formas de produção material e libidinal. Mas há também uma desterritorialização absoluta de imanência, no qual o desejo se desterritorializa das formações estratificadas atuais para se reterritorializar em uma existência atual, ainda não atual. Ou seja, esse tipo de desterritorialização, ele questiona a própria estrutura simbólica, ele se subtrai da própria estrutura simbólica. Esta forma de desterritorialização absoluta de imanência só é possível pela união de desterritorialização relativa, que é comum a todo o campo social. Todo desejo se produz por desterritorialização. No entanto, essa desterritorialização relativa tem que se unir a uma desterritorialização absoluta de um plano de imanência. Neste sentido, o território ou plano de imanência, né, formado pelo investimento libidinal, comportará imanentemente uma matéria não formada que impedirá de se constituir como uma coisa, um algo atual. Este território será definido por sua virtualidade e sua capacidade de agir sobre o meio de imanência do campo social. Bom, este território puramente virtual é aquele criado pelo conceito em filosofia. Se nos lembrarmos do primeiro dia, vimos que a endoconsistência do conceito pressupunha um certo devir, um certo acontecimento. Esse acontecimento, por sua vez, nos levava a outros acontecimentos que pressupunham outros conceitos, e assim uma exoconsistência do conceito. Nesse sentido, este território produzido pela filosofia, ele ainda não é atual, mas ele também não se deixa presentificar. Como nos dizem Deleuze e Guattari, a desterritorialização absoluta não existe sem reterritorialização. A filosofia se territorializa sobre o conceito. O conceito não é objeto, mas território. Não há objeto, mas um território. Ou seja, Deleuze e Guattari querem nos apontar aqui que há somente multiplicidade no conceito. Se nos lembrarmos, essas são as multiplicidades de expressão e as multiplicidades de conteúdo, que estão ambas em pressuposição recíproca. Precisamente por isso, ele tem uma forma passada, presente e talvez por vir. Ou seja, a filosofia ela tem um caráter espectral com relação ao campo social. Ela não existe atualmente nos compostos empíricos, mas ela age sobre esses compostos, né? Veremos como posteriormente. Assim, por ora, podemos dizer que a filosofia surge precisamente na ruptura com o Estado imperial. Ou seja, enquanto o Estado imperial dependia de uma severa hierarquização dos estratos, de uma
de reinvestimentos desse campo simbólico, de sobrecodificação dos fluxos, a filosofia exige como uma potência infinita do campo, de fuga do campo social, de desterritorialização da estrutura simbólica. Lembremos-nos que na dobra da subjetividade encontrávamos a causa final da filosofia, né? A filosofia como criação de um porvir, uma nova possibilidade de vida. Essa vida que a filosofia aponta não é a vida já formada, orgânica, mas é somente uma nova possibilidade, ainda não atual. Por isso virtual. Contudo, com isso, apenas dissemos o que a filosofia faz. Bom, ela age sobre o campo social, ela constitui ele. Mas não dissemos como tal forma de investimento libidinal, ou seja, como a filosofia foi tornada possível. Em suma, precisamos dar a gênese material que levou a filosofia a se constituir de fato, historicamente. Essas condições só podem ser encontradas num campo social que comportar a possibilidade de desterritorialização absoluta, retirando de suas reterritorializações os próprios territórios que as supunham. Ou seja, precisamos encontrar uma sociedade que cria as condições para o questionamento da própria estrutura simbólica a qual ela depende. Por isso, tal campo social também será definido como um meio de imanência, isto é, um campo social capaz de planificar todas as formações estratificadas num só composto que as ignore, e com isso permita-as criar novos fluxos libido-corporais. Bom, este ainda não é o plano de imanência da filosofia. O campo social como meio de imanência é o veículo, a partir do qual o plano de imanência poderá ser erigido. Bom, tal veículo ou meio de imanência encontrará sua expressão entre os gregos. Mas devemos ter cuidado aqui. Não podemos supor aqui qualquer tipo de reflexividade que eles possuiriam com seu objeto, né? Como é o caso do grego. Mediante a contemplação do objeto, os gregos teriam inventado, inaugurado a própria possibilidade de reconhecimento do sujeito por meio dessa contemplação, ou seja, de reflexividade da consciência. E este seria o milagre grego, segundo Hegel. Mas também não podemos acreditar que o milagre grego foi algum tipo de abertura com o ser, né? Um desvelamento do ser que nos abriu para algum tipo de relação ontológica privilegiada, como é o caso de Heidegger. Essas são apenas mistificações idealistas de um processo de dominação histórico que é em si mesmo contingente e que lhe dá a aparência de necessidade. Uma verdadeira análise materialista, segundo Deleuze e Guattari, deve mostrar a gênese temporal de tal meio, ou seja, de tais relações de poder e de desejo, né, a partir das contingências que constituem não um devir, mas somente uma história das relações de poder. A história de como o desejo se cristalizou em formações repressivas, ou seja, de como o desejo deveio o poder. Neste sentido, o próprio poder poderia ter se tornado totalmente diferente do que ele efetivamente foi. Não há nenhuma razão necessária, intrínseca, ao desejo de que ele vá se cristalizar em determinada formação repressiva. Há apenas desejo que permeia todo o campo social e que o faz surgir. Eventualmente, esse desejo se cristaliza em formações repressivas ou em estruturas simbólicas. Mas essas são somente fases, momentos cristalizados. A gente pode falar que eles ocorreram após elas se atualizarem. Mas em si, no processo de gênese delas, nos devires moleculares, esses conjuntos molares não possuem nenhuma necessidade intrínseca. Assim, tal meio de imanência encontrou sua razão de ser no território grego, mas somente em decorrência do fato de que, na época, a Grécia empreendeu uma desterritorialização relativa de seu meio, ou seja, uma expansão territorial por meio da Liga de Delos, que foi comandada por Atenas.
que só foi tornada possível através da vitória sobre os persas, né, que, segundo Deleuze e Guattari, constituíam esse estado imperial, né, de hierarquização, de uma estrutura simbólica demasiado eficiente, que não abria espaço para fluxos esquisas. Né? Os investimentos libidinais eram reinvestidos na própria estrutura simbólica. Bom, então essa expansão territorial grega impôs um modo de socialização no qual as disputas políticas podiam ser empreendidas entre cidadãos ditos livres nas cidades assujeitadas, nas cidades dominadas. Enfim, neste sentido, a filosofia é uma filha bastarda da colonização grega. Portanto, essa nova forma de socialização grega, né, entre homens livres, né, não pode ser separada de modificações das relações de produção material e libidinal, de fluxos de desejo e de corpos. Né. Em primeiro lugar, esses territórios formados por essa desterritorialização, né, por essa expansão grega, comportarão em si uma diversidade de emigrados e retirantes que se provinham do próprio Oriente, né, e se subtraíam do Estado imperial persa, né, ao mesmo tempo que compunham uma sociedade de rivalidade e disputavam entre si o domínio dos outros. Mas é importante salientar que esse domínio dos outros não partia do poder sobre o outro, ou seja, o desejo de repressão do outro, o estabelecimento de uma ordem de transcendência, né? De reinvestimentos na estrutura simbólica, né? por transdescendência, mas do poder sobre si. Né? Ou seja, a novidade grega foi ter inventado esse desejo de constituição de si, ou um certo tipo de poder de imanência que legitimava a possibilidade de exercer poder sobre os outros. Só era dito livre e, portanto, senhor de si, um homem que pudesse dominar a si próprio. E desse modo ele poderia dominar os outros. Bom, assim se inaugurou uma forma de desterritorialização de imanência, que não pressupunha o reinvestimento libidinal nas estruturas hierárquicas já existentes do campo social. Desse modo, todas as condições históricas se reuniram contingentemente para a produção de um campo social que realizava desterritorializações não mais por transcendência, mas por imanência. Neste sentido, os gregos reuniram as três condições de fato para a filosofia. Quais sejam? Bom, uma pura sociabilidade como meio de imanência, a natureza intrínseca da associação, que se opõe à soberania imperial e que não implica nenhum interesse prévio, já que os interesses rivais, ao contrário, a supõem. Mas também um certo prazer de se associar, que constitui a amizade, mas também de romper a associação, que constitui a rivalidade. E, finalmente, um gosto pela opinião, inconcebível no Império. Um gosto pela troca de opiniões, pela conversação, já que no Império a autoridade é transcendente, ela provém das hierarquias superiores. Não há possibilidade de questionamento dessa estrutura simbólica. Né? Então, a própria troca de opiniões, o gosto pela conversação é impossível. Bom, imanência, amizade, opinião, nós encontraremos sempre estes três traços gregos como condições de possibilidade para a filosofia. No entanto, olha, se essas foram as condições de possibilidade para que a filosofia surgisse em um dado momento histórico, isso não quer dizer que essas condições persistem em nossos tempos atuais. Ou seja, por que a filosofia ainda existe, né? Bom, se a filosofia ainda persiste em nossos tempos atuais, isso ocorre somente em função de um meio social que permite a imanência, a rivalidade e as opiniões serem retomadas. Essa retomada não é uma continuidade
da aventura grega, mas é somente uma retomada a partir de novos dados, como Deleuze e Guattari nos dizem. A desterritorialização relativa do capitalismo, por meio de produção de quantidades abstratas que não se referem mais a territórios e sobrecodificações transcendentes de fluxos, mas a própria axiomatização dos fluxos, né, oferece um meio de imanência para a desterritorialização absoluta do plano de imanência filosófica. Ou seja, o capitalismo se define pela sua capacidade de se desterritorializar e se reterritorializar em novos territórios. A axiomática capitalista, ela transpõe o limite exterior, o seu fora, ao próprio dentro. Nesse sentido, todo o território que implica um fora pode ser reintroduzido na axiomática capitalista como sendo parte de um novo território. Nesse sentido, o capitalismo produz uma desterritorialização absoluta. Ele produz uma desestratificação. Ele reinveste toda a estrutura simbólica, né? Se a gente lembra, né, a máxima do Marx, né, tudo que é sagrado é profanado, tudo que é sólido se desmancha no ar. Ou seja, o capitalismo destrói todas as relações simbólicas existentes, né, a favor da sua própria produção. Mais uma vez, não há nada de louvável, ou melhor, desculpa, né? Esse campo de imanência, esse meio de imanência que o capitalismo nos oferece, permite o próprio reencadeamento do plano de imanência filosófico. A desterritorialização relativa do capitalismo se une à desterritorialização absoluta da filosofia. Mais uma vez, não há nada de louvável, sublime em tal fato. Isso somente exprime o lastimável fato de que o capitalismo não se define pelo seu exterior, mas, pelo contrário, define-se pela desterritorialização de seu fora num limite interno, em constante expansão. Esta capacidade desterritorializante do capitalismo oferece uma terra, um terreno fértil para o desenvolvimento da filosofia. Bom, podemos observar, por exemplo, que se o capitalismo procede por uma produção, essa produção ela se reterritorializa numa certa axiomática da propriedade, da consciência individual e da responsabilidade, tal como Derrida caracterizou em Força de Lei. Mas, nesse sentido, também é a própria filosofia, enquanto constituição de tal formas de relação, formas de subjetividade e de objetos, que se torna uma categoria universal, mas não porque ela, enquanto conteúdo, seja universal, mas porque o campo social, o meio de imanência que ela pressupõe, opera por desterritorialização. O capitalismo impõe uma universalidade, somente porque a sua exploração não encontra limites, a não ser os limites impostos por tal exploração. Assim, se a filosofia surge como forma de pensamento universal, isto ocorre somente em função da exploração capitalista desenfreada, esta que, de fato, é universal. O que poderia haver de tão louvável, então, em filosofia, se não relançar as lutas contra o capitalismo, né? Se a filosofia não fizer isso, na verdade ela está participando dessa estrutura simbólica que reinveste a produção capitalista, né? Então, um dos temas principais de toda a filosofia de Deleuze e Guattari é questionar essa própria axiomatização da produção capitalista, né? Relançar as lutas contra o capitalismo, é o que eles dizem em o que é filosofia, né? Seja como for, a filosofia não é a continuidade de um mesmo processo que se iniciaria na Grécia, né? Mas é o recomeço contingente de uma mesma forma de produzir a realidade, ou seja, de uma forma de pensamento que questiona a estrutura simbólica
de um dado campo social, que ocorre a partir de um outro meio social desta vez, né? Bom, isso é o mesmo que dizer que o tempo da filosofia e o tempo da sociedade são diferentes. No entanto, se cruzam, né? Num só composto. Bom, essa diferença entre esses dois tempos da sociedade e da filosofia se percebe de dois modos, né? Por exemplo, se os gregos possuíam um plano de imanência, isto é, o próprio campo social deles era atravessado, perpassado por relações não estratificadas entre homens livres que compunham tão somente uma sobrecodificação dos fluxos libidinais, mas não uma axiomatizações, ou seja, existia de fato um fora da produção. O fora não era reincorporado como um limite interno, né, da estrutura simbólica. Esta era a relação de poder que definiu os gregos e que compunha um plano de imanência. Eles não possuíam o conceito, eles não pensavam sua própria época. Por outro lado, nós modernos temos os conceitos, nós pensamos nossa própria época, né? Mas não temos o plano de imanência. Vivemos sobre uma axiomática dos fluxos libidinais e corporais, a do próprio capitalismo. Assim, caracterizamos as condições de fato para a filosofia e o modo de como a sua criação se difere e se opõe ao Estado imperial. A primeira, né, filosofia, opera por desterritorialização absoluta de imanência. Já o Estado imperial opera por desterritorialização relativa de transcendência. Resta agora definir as diferenças que a filosofia possui com relação à ciência e à arte. Como vimos, a filosofia procede por desterritorialização absoluta. Então essa é uma das primeiras diferenças. Por ora, podemos apenas dizer que essas outras formas de pensamento procedem por desterritorialização relativa. Vejamos como. Bom, as desterritorializações relativas implicam uma reprodução das formas estratificadas de fluxos libido-corporais, ou seja, elas pressupõem uma estrutura simbólica do campo social. Essas estratificações são traços sobre um plano e se desdobram ou se projetam numa imagem ou figuras que preservam ou atestam a existência dessas formações estratificadas naquele campo social, ou seja, é uma determinada estrutura simbólica que produz essas figuras, né? Então essas figuras conservam esta estrutura simbólica a qual elas pressupõem. Este é também, né, essa estruturação relativa é o início da religião e que não se separa do Estado imperial. O Deus transcendente como projeção do meio social a qual não se pode se aproximar, né, o centro do qual emana todas as determinações, todo o controle sobre as produções libido-corporais, né, a não ser por tradução, ou seja, descodificação da ordem transcendente realizada por um sacerdote ou intérprete. E assim toda a estratificação social do Estado imperial se segue, né? O líder, o semideus, a formação religiosa, né, e tudo mais. Neste sentido, toda figura é representativa ou referencial. Por definição, a figura projeta um algo exterior a ela, né? E assim registra os produtos de uma economia libidinal num dado período. Nessa estrutura simbólica fica preservada nisso que ela projeta. Por essa razão, a referência de uma figura é sempre uma multiplicidade, nunca uma unidade. São sempre formas entre falar e ver. Essas formas compõem em si multiplicidades. Multiplicidades em pressuposição recíproca, mas elas não podem ser derivadas de uma unidade que vai de uma a outra, que faz a correspondência entre uma e outra. Como Deleuze e Guattari nos dizem, toda figura é paradigmática, ou seja, ela se faz
por rupturas. Toda vez que ela projeta um algo exterior a ela, esse algo deve ser pressuposto como sempre já existindo. Mas ela é também projetiva, ou seja, ela projeta um algo fora. E também hierárquica, ela implica uma severa hierarquização dos estratos. Você tem uma estrutura simbólica pressuposta. Mas também, nesse sentido, referencial. Ela implica um algo, né, uma expressão e um fora da expressão que vai ser referenciado. Bom, mas o que diferencia então a religião da ciência e da arte? Se essas últimas duas, né, ciência e arte, também se utilizam de figuras, ou seja, elas pressupõem uma estrutura simbólica. A resposta a essa pergunta reside na própria desterritorialização relativa, realizada por cada uma dessas formas de pensamento, ou seja, na forma como cada pensamento desse produz investimentos libidinais. A desterritorialização relativa da religião opera por transcendência absoluta ou infinita, e isso impede o estabelecimento de relações unívocas entre projeção e projetado, figura e referência. Toda religião depende de estratos intocados, né, ou sagrados, absolutos demais para serem pensados por humanos e que podemos apenas nos aproximar deles por meio da hierarquização imperial e os intérpretes que a encarnam, a ordem sacerdotal, etc. Mas, o que é fundamental, nunca adentraríamos no centro divino do qual se emana toda a estrutura social de cima para baixo, né? Ou seja, não há possibilidade de questionamento da estrutura simbólica. Ela já é totalmente constituída. Em suma, os próprios reinvestimentos libidinais se dão a partir dessa estrutura simbólica já atual. A aspiração à semelhança da figura e da referência permanece proibida na religião. Por essa razão, ela não pode se separar de um deus ou de deuses absconditi, ou seja, de um deus escondido, que não se deixa ver, que não se deixa perceber. Ele tem que permanecer, para garantir sua eficácia simbólica, sua capacidade repressiva, ele tem que permanecer não sendo visto, não podendo ser sentido, tocado. Ele é apenas traduzido pela estrutura simbólica, né? Você tem toda uma relação política estratificada que se dá de modo que essa organização transcendente desça até os estratos inferiores. Dessa forma, a ordem transcendente que emana da divindade infinita permeia toda a distribuição dos estratos, impondo regime soberano ou disciplinar sobre os corpos que a encarnam. Entretanto, o oposto se passa na ciência. A ciência não só produz a semelhança entre figura e referência, mas também destitui o infinito de qualquer estrato. A ciência abdica de qualquer infinito. Ela opera por uma funcionalização dos estratos, ou seja, ela cria relações unívocas de correspondência entre figuras e referências. Ou seja, para cada função, para cada forma estratificada, haverá um conjunto determinável. Assim, os estratos em si mesmos são esvaziados de qualquer infinitude, que poderia implicar qualquer tipo de proibição ou hierarquização imperial, uma vez que a referência de tais estratos não é mais indeterminável ou secretamente escondida, mas se define justamente por sua possibilidade de ser vista, calculada ou determinada historicamente, como no caso das ciências humanas, né? Enfim, o que é fundamental é que tudo pode ser visto e tudo pode ser contado contanto que consigamos reinseri-las numa estrutura simbólica. Em suma, a desterritorialização de imanência relativa que a ciência faz destitui toda a realidade de qualquer segredo inalcançável. Tudo pode ser expresso em ciência, contanto que se encontre
a função que insira a variável num determinado conjunto. A ciência produz um desencantamento do mundo que se opõe a toda aparência de transcendência absoluta e assim permite ao pensamento uma relação necessária de coordenação com sua matéria. Por sua vez, a arte desterritorializa percepções e afecções de seus compostos empíricos ou da experiência sensitiva do sujeito, reterritorializando-os numa obra de arte chamada por Deleuze e Guattari de monumento. Por conseguinte, um monumento é um bloco de percepções e afecções impessoal, não subjetivado, desterritorializado, no qual percepções e afecções não podem mais ser referidas a um sujeito que as experiencie, mas existem em si e para si, sendo por isso chamadas de percepções e afecções puras. Na medida em que essas percepções e afecções têm uma existência autônoma, elas reproduzem o infinito, pois elas não são limitadas pela matéria que as encarna. Porém, na medida em que tais percepções e afecções puras insistem ou subsistem numa matéria finita, elas só duram enquanto a matéria que as encarnam se conservar. Ou seja, aquela máxima de Vinícius de Moraes, que segundo a qual que seja eterno enquanto dure, é a fórmula que expressa a relação entre infinito e finito na obra de arte. A eternidade, a infinitude de suas percepções e afecções puras está limitada pela preservação da matéria infinita que as encarna. Neste sentido, a arte produz figuras. As percepções são projetadas em monumentos que preservam não as percepções de uma experiência sensitiva subjetivada, mas as percepções puras. E, desse modo, a arte reintroduz a transcendência na imanência. Contudo, essa transcendência não aponta mais a uma centralização imperial de um Deus abscônditos, ou seja, nada é mais escondido. Mas essa transcendência indica a possibilidade de uma percepção e afecção que transcende a simples experiência pessoal e que dura através das eras, contanto que a matéria na qual elas insistem seja conservada. Mais uma vez, na arte, a transcendência não encontra uma forma de soberania ou de disciplina dos corpos, mas somente uma possibilidade de devir inumano, por isso transcendente do próprio homem. Assim, tanto arte quanto ciência produzem desterritorializações relativas por imanência, incitando um verdadeiro ateísmo que se opõe a toda religião. Todas elas destituem a infinitude da transcendência de seu centro, segundo suas modulações de espaço-tempo. É a própria transcendência que será remetida à finitude de formas diferentes, segundo cada forma de síntese de tempo e espaço, segundo cada forma de pensamento. Bom, a ciência faz isso abdicando de todo o infinito e operando uma severa funcionalização da matéria, ou seja, ela impõe à estrutura do real uma estrutura simbólica que destitui o real de qualquer inacessibilidade. Tudo se torna uma função determinada. A arte o faz sacrificando o infinito por uma forma de existência finita, que preserva tão somente percepções e afecções puros. Nada há aqui de proibido ou escondido. Tudo é visto e sentido, ainda que ninguém esteja lá para vê-lo ou senti-lo. Enfim, a ciência desencanta o mundo, reduzindo tudo a relações simbolicamente determináveis entre corpos. Por sua vez, a arte relança o encantamento no mundo sobre o preço de profanar a própria matéria. Desse modo, apesar da ciência, arte e religião dependerem de figuras, a constituição dos espaços-tempos por cada uma delas é bem distinta.
A única coisa que esses três sistemas discursivos possuem em comum é o fato de operarem por uma desterritorialização relativa, ou seja, elas são todas paradigmáticas, elas se fazem por sucessão. Isso quer dizer apenas que cada uma delas desterritorializa apenas parcialmente as formações estratificadas existentes em um dado período histórico, ou seja, elas dependem de uma estrutura simbólica. Isso se traduz no fato de que elas sempre participam de um paradigma pressuposto, enquanto conjunto de estratificações do campo social dado, ou seja, dos conjuntos molares. Por esta razão, as figuras criadas, tanto em arte, ciência ou religião, podem se suceder apenas por ruptura das estratificações, né? Por rupturas da estrutura simbólica. Isso não mesmo que dizer que o tempo não passe para cada um desses sistemas discursivos. Certamente, mesmo dentro de um paradigma científico, novas descobertas são feitas, novas teorias surgem, etc. Assim como do ponto de vista da arte, movimentos estéticos produzem novas obras de arte. A questão é como o tempo passa ou se estende em cada uma dessas formas de pensamento. A ciência discorre no tempo, enquanto a arte se preserva no tempo. Ignoraremos aqui os desdobramentos do paradigma religioso, uma vez que Deleuze e Guattari não discutem em o que é a filosofia. Os filósofos franceses estão apenas apontando o fato mais fundamental de que toda a criação nesses três sistemas discursivos pressupõe um determinado paradigma. E, deste modo, cada criação dessa forma de pensamento conserva os traços das formações históricas de sua época, da estrutura simbólica que a pressupõe. Este é o sentido de falarmos em ciência antiga ou mecânica clássica. O que pressupõe, tanto em um quanto em outra, é uma certa forma de fazer corresponder corpos e conjuntos, uma funcionalização da matéria que é definida, no caso da ciência antiga, por um modo euclidiano de se pensar, e no caso da mecânica clássica, por um modo mecanicista de se conceber a matéria. Do mesmo modo, podemos dizer que uma obra de arte é barroca. Ela pressupõe um conjunto de técnicas, sem a qual tal sensação não teria sido impressa naquela matéria. Por outro lado, essa técnica é justamente o limite de cada época, ou seja, o paradigma da arte. Bom, em nosso primeiro encontro, caracterizamos o pós-estruturalismo a partir de sua crítica à metafísica da representação, metafísica a qual Deleuze denominou de imagem clássica do pensamento. Neste sentido, é digno de nota que os três sistemas discursivos paradigmáticos, ou seja, aqueles que utilizam figuras e referências, não são de modo algum representativos, muito embora produzam representações. Nunca nada em arte é questão de uma representação adequada ou não. Se nos lembrarmos da caracterização da metafísica da representação feita por Foucault em As Palavras e as Coisas, que utilizamos em nosso primeiro encontro, esta foi definida pelo primado da designação de uma coisa e pela subsequente derivação da expressão a partir da anterioridade dessa coisa designada. Ora, o que Deleuze e Guattari colocam em xeque com tal noção de figura e referência é a univocidade entre a coisa representante e a coisa representada. Ou seja, figura e referência dissolvem a unidade da palavra e da coisa em favor de uma relação de produção de multiplicidade, o que caracterizamos no nosso primeiro encontro de formas de ver e formas de falar. Cada um em pressuposição recíproca, mas compondo tipos de multiplicidades distintas, muito embora se cruzem, se misturem num composto empírico. No caso da ciência, essas multiplicidades são as variáveis que são correlacionadas com outras multiplicidades de conjuntos. No caso da arte,
as multiplicidades de percepções e afecções são inseridas numa multiplicidade de matéria. Em ambos os casos, não há coisa alguma sendo representada. Podemos apenas dizer que, de fato, empiricamente, há representações sendo produzidas. Por exemplo, um ser vivo pressupõe um código genético do mesmo modo que o quadro pressupõe uma paisagem. Contudo, nem o código genético representa o ser vivo, nem o quadro representa um objeto dado na natureza. Apesar de podermos tanto compreender um ser vivo a partir de seu código genético, quanto ver uma paisagem através de um quadro. Ou seja, se nós lembrarmos do nosso primeiro encontro, olha, que a realidade exista independentemente de nós é um fato. O problema é que nós sempre acessamos essa realidade a partir de um ser linguagem, a partir de um ser falar que determina um ser ver. E essas duas formas, por sua vez, são os territórios formados por investimentos libidinais. Bom, essas são formas de pensamento, E o que tanto a filosofia, ciência e arte possuem em comum enquanto forma de pensamento é a imanência. Todas elas realizam desterritorializações de imanência, mas somente a filosofia o faz de maneira absoluta. Mas o que isso quer dizer, Absoluta, relativa, Bom, como dissemos, as deterritorializações da produção desejante filosófica ignora todas as formações estratificadas de um campo social. Ou seja, ela questiona a própria estrutura simbólica já existente. Ela lança a mão de um território ainda não existente e evoca um povo por vir. Os territórios da filosofia, seus conceitos e acontecimentos, produzem novas subjetividades e novos saberes que ainda não existem atualmente. A filosofia suscita todo o campo social a uma transmutação radical de suas estruturas e posições. Neste sentido, o tipo de síntese temporal operada por essa forma de pensamento é a de devir. Da filosofia, podemos apenas dizer que ela é sempre além ou aquém de seu tempo. Ela está vindo a ser, ela está se constituindo. Ela nunca é presentificada. Ela é sempre um passado sempre distante e um futuro sempre por vir. Por essa razão, ela não se deixa de presentificar, ainda que se atualize em planos de imanência, como vimos no primeiro encontro. Mas, ao fazer isso, ela não para de relançar o presente em novas aventuras, pois ela se apoia no próprio passado. Num duplo lançar de dados, todo plano de imanência deseja eliminar suas pressuposições e nada aceitar do que foi dito anteriormente, apenas para relançar novas formas de ver e falar. Ou seja, na filosofia, as estratificações, a estrutura simbólica de um campo social é reterritorializada em novas estratificações, novas relações entre formas e substâncias que são imanentes à filosofia e que nada conserva do fora que elas reagiram, que elas pressuporam. Bom, isso é o mesmo dizer que a verdade em filosofia não se toma como já dada, mas que cada plano de imanência relança a verdade como se pertencesse de direito somente ao que é determinado no plano. Ou seja, essa forma de Deleuze e Guattari definirem a filosofia é muito próxima daquilo que já estava presente em filosofia, em lógica do sentido, A filosofia como uma arte da perversão, uma arte da superfície. Ela não reconhece a autoridade já existente simbólica. Ela se põe como sendo ela própria a autoridade que reinveste a si mesma. Ela questiona a autoridade do campo simbólico. Contudo, neste caso, é o próprio esquizo que faz isso. Não o perverso. O perverso ele é engendrado dentro de uma das formas de ver. Ele é uma subjetividade
já constituída a partir de uma atualização da filosofia no campo social, como veremos posteriormente. Bom, já no caso da ciência ou da arte, o mesmo, né, tal tipo de desterritorialização absoluta não ocorre. Elas ainda dependem de uma estrutura simbólica. Nesse sentido, a ciência ainda pressupõe uma exterioridade de suas funções, né? Era esse o sentido de figuras, né? E sua dependência, a dependência da ciência das figuras. E essas funções são capazes de normalizar, ou seja, de produzir a correspondência entre os objetos percebidos e os conjuntos que os contêm. Em outras palavras, para se descobrir algo em ciência, para produzir novas verdades, é necessário se adequar a um paradigma que determinar o limite dos fenômenos que podem ser observados ou não, bem como as anomalias que serão tornadas possíveis. Este é o plano de referência científico. Ele é paradigmático. A ciência não pode se separar de tal hierarquização dos estratos, uma vez que seus paradigmas podem se suceder apenas pressupondo. Afinal de contas, o que Deleuze e Guattari desejam nos apontar aqui é: como um cientista poderia fazer ciência se não fosse submetido aos limites de um determinado método de análise? Se cada pesquisa em ciência se desse por apagar os seus pressupostos, a própria ciência morreria antes que ela pudesse ter vida, antes que ela se constituísse como paradigma. Ela nunca conseguiria se constituir, se cristalizar. Por isso, o tempo sintetizado na produção da exigência científica é a da sucessão temporal. Ela necessita submeter o movimento do tempo a uma coordenação de eixos, né? Então, para cada movimento no eixo X, encontraremos um movimento correspondente no eixo Y, segundo uma relação necessária. Isso implica que para cada ponto no eixo X, a gente vai encontrar um ponto no eixo Y. Produzimos uma relação necessária, então, entre figura e representado e referência. Por sua vez, a arte pressupõe um plano de composição técnica, ou seja, um conjunto de técnicas e procedimentos, estratificações que pertencem às formas de falar e ver, ou seja, uma estrutura simbólica, a partir do qual ela constituirá um plano de composição estético, que criará percepções e afecções puras, que, como dissemos, elas são infinitas e não podem mais remeter aos meios finitos que foram utilizados para produzi-las. Enfim, neste sentido, há uma distinção de direito entre a ferramenta técnica, o plano de composição técnica, e a obra de arte, né? E suas sensações, o plano de composição estético. E aqui encontramos mais um traço da estética kantiana, do juízo de Bellon. Contanto que, como dissemos anteriormente, o objetivo de Deleuze é ultrapassar, esmigalhar o sujeito para além de qualquer tipo de recognição, né? Inserir o sujeito na própria imanência do dever de um campo social, né? No entanto, né, retornando agora, no entanto, nem a obra de arte, nem as sensações seriam possíveis sem a técnica que as produziu. E, neste sentido, a obra de arte não pode se separar das formações estratificadas, aos quais ela não para de modificar. Ou seja, a arte pressupõe um sistema simbólico, mas apenas para modificá-lo. Podemos observar esse fato quando observamos um movimento estético, como por exemplo o romântico. Há uma forma de belo pressuposto por tal movimento, que implica todo um conjunto de técnicas e procedimentos que devem ser utilizados para se moldar a matéria. Contudo, as obras de arte desse período não pararam de integrar nessas formas e procedimentos novos elementos, uma matéria não formada, que fez a própria arte romântica se implodir por dentro, sendo sucedida pelo impressionista. Bom, esse é o exemplo 12, presente em O que é Filosofia, quando Deleuze e Guattari vão mostrar como Debussy partirá do plano de composição técnico pressuposto
no romantismo e vai transcender os limites de tal plano de composição técnico através dos estudos de composição harmônica. E assim vai acabar com a própria estrutura harmônica que foi pressuposta durante o período romântico, né? Cada obra de arte, então, conserva tais percepções e afecções puras, contanto que sua matéria seja preservada, e desse modo são as percepções e afecções que adquirem uma duração no tempo. E o tipo de síntese temporal aqui não pressupõe nem devir, nem sucessão, mas apenas a duração da matéria. Por exemplo, o Coliseu Romano nem se transformou desde a antiguidade, nem se sucedeu a outras novidades estéticas. Ele coabita e em sua própria beleza com novas formas de belo que foram produzidas nos últimos 2000 anos, cada obra durando em sua própria matéria. Assim, podemos resumir os esquemas gerais das três grandes formas de pensamento em o que é filosofia do seguinte modo. Fazemos todo o nosso processo de constituição de espaços-tempo, né? Formas de relação entre pensamento e matéria que produzia um sentido interno, ou seja, uma forma de tempo, e um sentido externo, uma forma de espaço. E a síntese dessas duas produzia uma determinada relação entre substâncias, né? Entre espaços e tempos, né? Entre as matérias que ocupam esse espaço e o tempo. A primeira grande forma de pensamento, a filosofia. Ela se faz por um personagem conceitual, que cria conceitos e traça planos de imanência, produzindo um devir do campo social. Segundo, a ciência. Ela se faz por um observador parcial, que cria funções e traça planos de referência, produzindo um ser coordenado que permite ao campo social a regularização da matéria, um domínio dos corpos, né, sobre o preço de a própria perca do real, né? Tudo se torna relação simbólica. O terceiro, a arte. Ela se faz por uma figura estética que cria monumentos e traça planos de composição, produzindo um ser sensitivo de duração que modifica as percepções e afecções de um campo social. Bom, no último capítulo do que é filosofia, temos então do caos ao cérebro, né? Do caos, quer dizer, da matéria não formada, ao cérebro, né? O cérebro como sendo um conjunto dessas três grandes formas de pensamento: ciência, arte e filosofia. O que Deleuze e Guattari desejam apontar é que as nossas formações históricas num dado campo social, elas são atualizações de uma dessas três formas de pensamento. Ou seja, quando nós, mesmo na experiência mais banal de nossa existência histórica, nós pressupomos uma forma de belo. Nós consumimos um tipo de arte que depende de certos tipos de investimentos libidinais que perpassam um campo social. Mas também observamos uma certa relação com a matéria, né? Observamos certas coisas e não outras. Com isso também pressupomos um certo plano de composição técnica, ou seja, de domínio dos corpos, de relação com a matéria, que é produzido pela ciência. E, por último, nosso campo social também é permeado por subjetividades e por objetos que remetem eles próprios a um plano de imanência que se atualizou em determinado momento do campo social. Como, por exemplo, como dissemos, a axiomática capitalista depende de um certo acontecimento filosófico, uma certa relação entre uma consciência privada que se exprime no mundo e etc. Neste sentido, a filosofia coloca
subjetividades e objetividades no mundo, né? Então, o composto empírico, historicamente determinado, é uma mistura dessas três grandes formas de pensamento, que não param de se entrecruzar. E era basicamente esse o esquema geral presente em o que é a filosofia.